Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux. Dessa vez eu gostaria de falar com você sobre a nova versão do Ubuntu que está saindo, a versão 15.10. Eu ainda estou meio indeciso se vale a pena ou não fazer review, pelo menos do Ubuntu em si com o Unity, porque muito pouca coisa mudou visualmente falando. Então eu gostaria primeiro de conversar com vocês aqui sobre se vale a pena fazer essa mudança, para quem que ela é recomendada e contar alguns detalhes aí do que tem de novo. Depois, se vocês quiserem mesmo uma review, para ver lá uma review padrão, como eu sempre faço, deixe aqui nos comentários que eu atendo o pedido de vocês, beleza? Bom, primeiro de tudo, o Ubuntu 15.10 Willy Werewolf ainda não foi lançado nesse momento que eu estou fazendo o vídeo. Provavelmente no momento que eu postar o vídeo ele também ainda não vai ter sido lançado. Mais ou menos o dia de lançamento vai ser lá pelo dia 20 a 23 de outubro. Se não me falha a memória, normalmente é mais ou menos nessa data que a Canonical libera as versões do sistema. Essa versão do Ubuntu ela vem baseada no kernel 4.2, traz novos drivers de vídeo e traz uma versão um pouco mais recente do Unity, ainda é uma variação do Unity 7, mas com alguns bug fixes, a gente pode chamar dessa forma. E ele também traz alguns pequenos detalhes diferentes, como as barras de rolagem, que agora segue o mesmo padrão do GNOME, atualizações nos aplicativos, e ele também traz consigo uma nova temática de papéis de parede, além dos programas mais atualizados dos repositórios um pouco mais recentes. Por exemplo, a versão que a gente tem do Kdenlive, que é um programa que eu dou muita importância por causa das edições de vídeo aqui do canal, que vem com o Ubuntu 15.04, que vem com o 14.04, é a 0.9.10, que é ainda uma versão antes do novo time que desenvolve o Kdenlive se integrar novamente com o ciclo de desenvolvimento do KDE, de todas as aplicações do KDE. A versão que vem com o 15.10 é o Kdenlive 15.08, e ele é um pouco diferente porque ele é baseado já no novo framework do KDE com o Plasma 5 e tudo mais. Vale a pena frisar que nesse vídeo não estou falando de Kubuntu, de Xubuntu, de Lubuntu, de outras derivações. Eu estou falando do Ubuntu com Unity, para tentar tirar um pouco dessa dúvida sobre se vale a pena ou não você atualizar o seu sistema operacional atual para essa versão. Bom, vamos aos pontos então. Eu estou usando essa versão já faz 2 semanas e alguns dias, não sei dizer bem certo, acho que é quase 3 semanas já desde que foi lançado o Beta 2, que é o último beta antes da release final. Eu já baixei o Beta 2, baixei o Beta 2 do Kubuntu, baixei o Beta 2 do Ubuntu GNOME também para testar, e pretendo trazer reviews em breve para vocês acompanharem as mudanças que ocorreram no sistema. Nesse sim a gente tem bastante coisa diferente e coisa mais interessante. O Ubuntu convencional manteve uma mesma linha, até porque eu acho de certa forma justificável essa ideia da Canonical não mudar tanto as coisas. Afinal de contas eles estão preparando uma nova interface gráfica que vai ser realmente diferente dessa que tem agora, e não vai ter muita coisa essencialmente dessa em termos de código que vai dar para se aproveitar para a nova, tirando a questão de filtragem de conteúdo das lentes, acredito eu. Então não vale a pena investir muito tempo e nem dinheiro para ficar implementando muita coisa que vai acabar caindo em desuso futuramente. A versão 15.10 do Ubuntu Willy Werewolf não é uma LTS, então ela não tem 5 anos de suporte como tem o Ubuntu 14.04. Da mesma forma que o Ubuntu 15.04, que é essa versão que é a última release atual, né, antes de sair essa aqui, que agora sai no finalzinho de outubro, ela também tem 9 meses de suporte. Ou seja, se você está usando o Ubuntu 15.04, se torna interessante você fazer esse upgrade quando sair, ou atualizar o próprio sistema, ou baixar, formatar, enfim, como você preferir. Vai ter os tutoriais de praxe depois do lançamento lá no blog de Linux, pode ficar tranquilo. Porque o Ubuntu 15.04 vai perder o seu suporte de atualizações em janeiro. Então se você não quiser ficar até abril, que é quando sai a outra versão, sem atualizações de segurança no sistema, é bom que você atualize para o Ubuntu 15.10 que vai sair agora. Se você usa o 14.04, eu estou usando os dois, na verdade. Eu tenho o 14.04 no notebook aqui, que eu uso para trabalho diariamente, não só para o canal, mas para outros tipos de trabalho. E o computador lá atrás, que vocês estão vendo, está com o 15.10, que é o computador que eu uso para jogar, que tem a
a placa de vídeo da NVIDIA lá, que foi adquirida aqui para o canal recentemente. Então eu testei algumas coisas novas. Mas eu cheguei à conclusão de que, tirando alguns aprimoramentos em termos de pequenos detalhes visuais, que isso pode ser relevante para você ou não, e as atualizações de software nos repositórios, como por exemplo o Kdenlive, entre outros, né, mas o Kdenlive é um exemplo. Se você não se importar tanto com isso, não tem por que você sair do 1404. Ele está muito, mas muito estável. Ele está praticamente sem bug algum. E se você quiser algum programa específico novo, na maior parte dos casos você pode adicionar um PPA para isso. Caso do LibreOffice, por exemplo, que não entra nunca nas últimas versões dos Ubuntu LTS, justamente pela questão da estabilidade. Passa por um período grande de debug antes de entrar no sistema. Então até que o LibreOffice 5 entre pelos repositórios oficiais pode ser que demore, mas isso você elimina, esse problema você elimina colocando o PPA do LibreOffice, então resolve fácil essa questão. Se você tem o Ubuntu 15.04 e usa para trabalho, está funcionando, está tudo alinhadinho do jeito que você queria, por questões visuais você não vai precisar trocar. Se você quer usar um kernel novo, você pode simplesmente instalar também, não tem muito problema. Lá no blog de Linux mesmo você encontra um script para fazer essa atualização de maneira mais facilitada. Porém, eu ainda recomendo sempre deixar o kernel que a Canonical vem mantendo no sistema. Se está funcionando, se você está com algum problema, falta de reconhecimento de hardware, aí eu acho até recomendável você atualizar o kernel. Inclusive, um tempo atrás, já agora sim faz bastante tempo, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando e argumentando, mostrando alguns pontos de vista, quando vale ou não a pena atualizar o kernel. Se você está preocupado com drivers de vídeo, que essa sim é uma preocupação legítima, se você joga, por exemplo, com o 1404, não se preocupe também, pois a Canonical criou um repositório PPA específico para drivers da NVIDIA no Ubuntu, e ele abrange o 1404 também, como abrange essa versão nova. O PPA já está ativo para a versão nova, então os mesmos drivers que você tem para a última versão, que vai ser essa 15.10, você também tem para 14.04. Se você tem placa da NVIDIA, claro. Se você tem placa da Intel ou tem placa AMD, a gente sabe que Intel e AMD agora estão trabalhando mais a nível de kernel, então os drivers delas vão chegar junto com o kernel Linux na maior parte das vezes. Um kernel mais atualizado significa maior desempenho, entre aspas, não necessariamente, porque assim como pode melhorar o seu desempenho por ser um kernel novo, justamente por ser um kernel novo, pouco debugado, também pode estragar outras coisas. Então fica essa dualidade aí. Você pode instalar o kernel, ver se funciona, se não funciona você desinstala. Não existe um repositório de drivers AMD para o Ubuntu específico ainda, como tem os da NVIDIA. Eu pretendo continuar no meu notebook com o 14.04. Eu fiz um dual boot já para poder testar algumas dessas versões. Atualmente eu tenho o Ubuntu 15.10 instalado, estou mexendo um pouco no KDE aí, fazendo algumas experiências. Coloquei também o Ubuntu Gnome 15.10 para fazer alguns testes e instalei, como eu disse lá atrás, o 15.10 com o Unity, que é a minha interface de preferência, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que ela vai ficar, né, quando eles trocarem tudo isso aí. Mas enfim, eu acho que deu para dar uma esclarecida sobre o que você pode esperar dessa nova versão do Ubuntu. Enfim, não é novidade, e não é novidade porque tem motivos para não ter novidade mesmo, especialmente no Unity, especialmente por essa questão de mudar toda a interface, por não investir em algum lugar numa coisa que não vai ficar, por uma questão também de não gerar aquela vontade de você querer migrar de uma LTS para essa simplesmente, porque é uma estratégia importante. Antigamente a Canonical lançava LTS, mas as versões novas que o Ubuntu lançava traziam novidades que faziam com que as pessoas não quisessem ficar na LTS para poder usar essas novidades. Agora, com esses upgrades um pouco mais sutis, essa vontade de migrar diminui um pouco, porque a experiência que você vai ter de uso no desktop é bem semelhante. Então eu vou ficando por aqui, obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se vocês quiserem a review do Ubuntu com o Unity 15.10, vocês deixem aqui nos comentários que eu trago para vocês também quando sair a versão final, beleza? Posso também fazer alguns outros tutoriais aí, como por exemplo o que fazer depois de instalar o Ubuntu, que é uma coisa bem tradicional. Vocês podem deixar sugestões aqui nos comentários.
Eu tenho uma lista bem grande de distribuições para fazer review, então não fiquem preocupados. Toda vez que alguém me manda uma sugestão de distribuição para fazer review, eu coloco nessa lista aí. Acontece que muita gente dá sugestão e existem muitas distribuições Linux, então eu espero que aos poucos eu possa ir vencendo tudo isso aí. De repente não chega para analisar uma versão, mas pelo menos para apresentar o sistema para as pessoas. Como por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, deixa até eu dar uma olhada aqui no meu Google Keep, que é onde eu anoto as coisas. Eu anotei, por exemplo, aqui para fazer uma review do SteamOS, que é uma das coisas que as pessoas pedem muito. E eu fiz essa anotação quando o SteamOS tinha lançado a sua primeira versão ainda, e agora ele lançou a segunda já. Então, quando eu fizer essa review, eu vou ter que fazer uma review do SteamOS em si e não da versão. E o SteamOS requer um hardware específico porque o diferencial dele é justamente o desempenho para jogos, pelo menos é para ser, né? Então eu vou precisar arranjar uma máquina dedicada para isso, ou pelo menos um HD aí. Pretendo fazer de repente com o pessoal lá da Nano Informática, o mesmo local que eu fiz aquele vídeo do upgrade de hardware. Para quem assistiu, é um vídeo não tão antigo assim do canal, dá uma olhada aí para trás se você tiver interesse de ver. É um vídeo onde eu mostro como foi montado esse computador aqui atrás. Tem uma lista grande, ainda tem mais que alguns que não estão aqui, então vai depender do que eu for baixando. Ainda tem essas que são mais urgentes, que tem mais pessoas que utilizam, Kubuntu, Xubuntu, que logo vão sair aí, Ubuntu Mate, as versões novas do Linux Mint, atualizações do Elementary. Então, pessoal, tem muito conteúdo aqui, é difícil vencer tudo, mas vamos lá. Vai dar certo, eu vou torcer e vou trabalhar bastante para trazer todo esse material para vocês. Espero que vocês compreendam, tudo a seu tempo, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado novamente, desculpa a enrolação aqui no final, até mais, valeu!